Os isótopos instáveis são chamados de isótopos radioativos, porque eles decaem espontaneamente, levando à produção de novos isótopos, e nesse processo eles emitem diversos tipos de radiação. A instabilidade desses isótopos é devido a um excesso ou a um déficit no número de nêutrons ou de prótons no seu núcleo. Ou seja, a radioatividade está ligada à instabilidade do núcleo do isótopo. O isótopo que decai é chamado de isótopo pai. Já o isótopo que é formado é chamado de isótopo filho ou isótopo radiogênico. O isótopo filho é um elemento distinto do isótopo pai. Por exemplo, o urânio-238, ele decai e seu isótopo filho é o tório-234. O isótopo radiogênico, ele pode ser um isótopo estável ou um isótopo instável. Nesse segundo caso, os decaimentos radioativos eles continuarão formando outros isótopos até que se chegue em um que tenha estabilidade. Alguns exemplos. O carbono 14 ele vai decair formando o nitrogênio 14, que é um isótopo estável, e as reações vão cessar por aí. Já o rádio 226 vai decair para o radônio 222, que é um isótopo instável. Então essas reações de decaimento vão continuar até que se atinja um isótopo estável. Com relação às formas de radioatividade que são emitidas durante o processo de decaimento, nós temos a desintegração alfa, que é quando um átomo contendo um excesso de nêutrons e prótons decai liberando 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, o equivalente ao núcleo do elemento hélio. Um exemplo disso é o decaimento do urânio-238 para o tório-234, liberando, como falado anteriormente, um núcleo de hélio. Já na desintegração beta-negativa, um átomo com excesso de nêutrons decai, produzindo um átomo em que um nêutron é convertido a um próton. Esse decaimento leva à emissão de um elétron e um antineutrino. Como exemplo, a gente tem o decaimento do hidrogênio 3, que vai decair para hélio 3, liberando um elétron e um antineutrino. Observe que houve um aumento no número atômico, pelo nêutron que foi convertido em próton, mas o número de massa continua o mesmo. Na desintegração beta-positivo, um átomo com déficit de nêutrons decai para um átomo em que o próton foi convertido a um nêutron. Nesse decaimento, ocorre a emissão de um pósitron e um neutrino. Como exemplo aqui, nós temos o decaimento do alumínio 26 para o magnésio 26, que vai liberar um pósitron e um neutrino. Aqui também temos alteração no número atômico, mas não temos alteração no número de massa. Essas 3 formas de radioatividade vistas até aqui geram núcleos excitados, que precisam emitir esse excesso de energia. E eles fazem isso emitindo fótons de alta energia, ou seja, os raios gama. O decaimento radioativo, ele não depende da nuvem eletrônica do elemento, ele não depende de temperatura, ele não depende de pressão, assim como ele não depende de nenhum outro fator externo. É algo que é relacionado apenas ao núcleo daquele elemento, ao núcleo daquele isótopo. A taxa de decaimento depende da constante de decaimento, que é dada por lambda. Quanto maior o valor de lambda, mais rápido ocorre o decaimento. Outro conceito importante com relação a isótopos radioativos é o conceito de meia-vida. E meia-vida consiste no tempo necessário para que haja o decaimento de metade do átomo radioativo original. Radioisótopos com meia-vida comparáveis ou maiores que a idade da Terra são chamados de isótopos de longa vida, enquanto que os isótopos que têm uma meia-vida muito menor que a idade da Terra são chamados de isótopos de vida curta.